Olá, eu sou Fabrício Amaral. Eu vou apresentar agora um tutorial que vai desde o básico de reconhecimento de imagens até arquiteturas em estado de arte de reconhecimento de imagens. Então, vou passar por esse processo aí tentando explicar cada etapa, entende? Em algumas coisas eu não vou me aprofundar, mas na internet tem várias coisas para você se aprofundar e eu falo melhor quando chegar o momento. Começar com uma arquitetura básica, antiga, de 98, que é a Lenet. Mas eu passando por ela, vai dar para exemplificar todas as transformações ou camadas utilizadas em arquiteturas de estado de arte, que eu vou mostrar posteriormente, certo? Então, só para vocês entenderem o que é feito em cada camada ali e por que é feito em cada camada e por que isso é eficaz. Começar aqui pela a imagem em si, certo? É o seu input, os inputs para reconhecimento de imagens, o input para a rede são imagens, certo? Então eu vou passar por um diagrama desse tipo aqui da arquitetura e também a nível de código. Eu vou mostrar o código, como transformar isso em código no framework Keras, no caso. Mas poderia ser em outra, é a mesma coisa se for em outro framework. Basicamente é o que eu tenho mais intimidade, etc. Então, começar aqui pela imagem em si, que é o nosso input da rede, certo? Estou aqui com o meu Jupyter Notebook, que é Python, né, para Python. Meu código é escrito em Python. E esse notebook aqui era dividido em células. Para quem não conhece, ele é dividido em células que você pode executar individualmente, certo? É muito bom para tutoriais. Você pode colocar fotos, escrever em Markdown, enfim, você pode fazer o que você quiser aqui. Aí começa começa com a importação da imagem em si, né? Então você precisa de importar algumas bibliotecas para importação e manipulação das imagens, além do framework que você vai usar também. Que no caso aqui, ó, eu uso o NumPy. NumPy é uma biblioteca de Python propícia para manipulação matricial, entendeu? Multiplicação, qualquer operação com matrizes. O NumPy é a ferramenta certa para usar em Python. E as imagens vêm matricialmente, né? O que o computador vê numa imagem? Ele vê matrizes, certo? Transformação de imagens são manipulações de matrizes, operações matriciais. Então, por isso preciso do NumPy. E aqui o Keras, eu vou importar o Cifr10. O Keras é o framework de Deep Learning que eu uso para escrever as arquiteturas, certo? Cifr10 é um dataset, é um conjunto de dados que é muito famoso, por sinal, que ele classifica imagens em 10 classes diferentes, certo? Avião, automóvel, pássaro, gato, cervo, cachorro, e são 10. Então, eu vou dar um load, certo, de milhares de imagens que representam essas classes. Aí no final vai haver uma predição, certo? Depois do aprendizado, uma predição dessas classes. O Matplotlib é para plotar as imagens, né? Você vê, e manipulá-las também. E o SciPy também eu uso para manipulação de imagens. Poderia ser o Pillow também, é um ótimo manipulador de imagem em Python. A nível top mesmo, viu gente? Tipo, grupos de pesquisa top no mundo usam isso. O que eu estou falando para vocês aqui não é uma coisa básica para imagem pequena, não. É usada em estado de arte mesmo. Então a gente começa com um load aqui, certo? Do nosso Cifr10. Ele já vem dentro do Keras, o Keras já está dentro dele, já importa tudo direitinho. Eu não vou falar aqui de pré-processamento dessas imagens, só vou falar o input
necessário para colocar na rede para treinar, certo? Eu já vou partir daí. O pré-processamento disso aí é, enfim, procurando na internet como mudar o shape das imagens, etc, como download certinho. Esse não é o objetivo desse tutorial, senão não dá tempo. Então, eu dou um load aqui do Cipher 10 e aqui é o nosso output. Output é uma NumPy array, certo? As imagens são importadas como arrays, como matrizes. No caso dos dados de treinamento, a gente tem 50.000 imagens para treinar e a resolução delas ela vem de 32 por 32 e 3 canais. 3 canais é a profundidade, né? Tipo, no caso é o RGB. As arquiteturas em estado de arte, em geral, os artigos eles usam RGB mesmo. Pode usar outros canais. Na verdade, tudo é customizável. Mas no caso, eu vou me ater aqui ao RGB. Começa com esses 3 canais. E o dado os labels, né? Cada uma dessas imagens vai ter um label específico para classe. Por exemplo, se é avião vai ser 0, automóvel 1, pássaro 2, gato 3 e por aí vai. São 10 classes, 0 a 9, certo? Então, por exemplo, eu vou dar uma execução nessa célula, aí vai para aparecer um grid das 9 primeiras imagens do dataset. No caso aqui, ó, a primeira imagem é um sapo, depois um caminhão, um cervo, um automóvel, por aí vai. E cada uma delas tem um label associado, né? Que no caso é esse cara aqui, ó, Y-Train, né? Por exemplo, se eu se eu colocar a matriz, né, de NumPy do Y, vai vir aqui, ó, primeiro 6, quer dizer que o sapo é classe 6, depois caminhão, aí classe 9, e por aí vai, para todo o dataset, certo? Para 50.000 de treinamento e as 10.000 de validação. Essas são as características do Cipher 10, certo? Que é um dos datasets famosos aí usado por desafios. Aí tem o Cipher 100 também, que são 100 classes. Tem o ImageNet, que é o mais famoso, né? Tipo, que é 1000, você classifica 1000 coisas, etc. Então vamos falar do Cipher 10 porque os princípios são o mesmo. E não importa, eu coloquei a resolução de 32 por 32 porque por causa de poder computacional mesmo. Mas a extensão para outras resoluções é imediata, certo? Não tem um truque necessariamente para você aumentar a resolução, é só a nível de custo computacional mesmo. Então, no caso aqui, ó, vou mostrar a imagem. Então, do primeiro elemento do X-Train, né? Primeiro elemento dele. No caso vai ser o sapo, né? A gente já viu ali, é um sapo, certo? Ou seja, essa função aqui, toImage, ele transforma aquela matriz, né, a array de NumPy, numa imagem, certo? Aí no caso aqui 0 a 32, quer dizer que nessa imagem ele pega todas as 32 linhas, certo? Ou seja, pega toda a estrutura da array. Como é que essa array é vista aqui? Vamos pegar só uma linha, certo, gente? Só para ficar mais simples assim. Uma linha dessa imagem corresponde a essa array aqui, ó. Isso aqui é uma linha. No caso aqui da imagem corresponderia 0. Vou plotar a imagem de 0 a 1. Aí só a primeira, tá vendo? Essa aqui é essa array aqui. Tipo, tá vendo? Cada pixel, cada quadradinho aqui, desses aqui são 32, porque a resolução é 32, é um pixel, né? E cada pixel tem uma cor associada a ele, né? E no caso aqui, ó, esse primeiro pixel é isso aqui, ó. Ele tem 59 de red, 62 de green e 63 de blue, RGB, certo? Né, o 0 é branco e o 255 é o negro, completamente negro. Se fosse uma imagem preto e branco, seria uma array de zeros e 255, basicamente isso. Você pode normalizar também para ficar 0 a 1, menos 1 a 1,
Essas matrizes eles podem fazer, você pode fazer qualquer tipo de transformação nelas, certo? Inclusive é isso que a gente vai fazer aqui ao longo desse tutorial, várias transformações matriciais. Então isso aqui é o bloco dessa única linha aqui. Por exemplo, se eu quiser um 0 a 16, eu vou pegar 16 linhas de um total de 32. Aí vai ter meio sapo, tá vendo? Aí, e aqui corresponderia o que corresponderia em array? Seria o 16 arrays como aquela, tá vendo? Ó, essa aqui é uma array, aí outra array, outra linha, outra linha, outra linha. No caso vai ter 16, porque eu quero mostrar 16, mas no caso da imagem inteira seriam 32, né? Seria 32. Você teria 32 linhas. Aí você teria 32 blocos como esse. Essa imagem do ponto de vista matricial é isso aqui, certo? 32 blocos de ordenamento dos pixels aí, etc, para mostrar a cor de cada um. Então é isso que o computador vê, certo? É isso que ele manipula, é esse tipo de entrada que entra nas redes neurais de Deep Learning, certo? É esse tipo de entrada aí, é esse tipo de matriz, é exatamente esse tipo de matriz, usando NumPy. Então, beleza, agora a gente já entrou ali, né? Então vamos começar a propagar essa informação aí. Tipo, né, a gente tem a imagem aqui, eu mostrei como é que o computador dá esse input para cá. Agora a gente já começa a convolução inicial, né? Então, vamos dar uma olhada a nível de código. Aqui são as outras bibliotecas que a gente tem que importar a nível da arquitetura da rede mesmo, né? Tudo isso aqui são funções necessárias que vão ser chamadas, entendeu? Que servem para arquitetar a rede. Então a gente começa aqui, a primeira camada é essa aqui, ó, conv2d. A gente já começa a fazer uma convolução no input, certo? No input que a gente coloca aqui, o input shape. Qual é o shape dele? Ele é uma imagem de 32 por 32 com 3 canais, certo? Esse número 3 é chamado de profundidade. Então, começa assim, nosso input, né? Cada imagem do dataset do Cifr10 tem esse tipo de shape. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é inicializar, kernel initializer, certo? Glorot uniform. O que é isso? Porque, veja bem, a gente vai fazer operações de matrizes, em geral multiplicações e somas, ao longo da nossa rede. Então, mas a gente precisa ter valores iniciais, senão vai dar tudo zero, certo? A gente precisa inicializar a nossa rede, e isso é um passo muito importante. Saber como inicializar a nossa rede é um passo muito importante. Esse artigo aqui, do Javier Glorot e do Benjo, né, Understand the Difficulty of Training Deep Feed-Forward Neural Networks, é importantíssimo. Ele, apesar de ser 2010, mas essa técnica de inicialização é usada até hoje. Em redes em estado de arte, certo? Arquiteturas de estado de arte, eles usam essa inicialização até hoje. E tem outras também, mas o princípio é o mesmo. O princípio é você colocar os seus dados de uma forma que eles sejam distribuídos num range, né, num alcance ali, que não fique muito espalhado pelas bordas, nem muito centralizado no meio. Ele tem que ser tipo bem distribuído, em geral, com média 0, né, a variância, tem todo um controle de variância e médias ali para a sua distribuição de dados ser propícia para propagação numérica na rede. E não só a propagação no feed forward, mas também no back propagation, certo? Porque a estrutura de propagação de dados na rede neural, ela vai
Aí tem o cálculo do erro e o update dos pesos de cada neurônio baseado no cálculo do erro. Então, e esse update é dado através de variáveis. Ó, derivadas, certo? Através de derivadas parciais, tanto da função de perda quanto das funções de ativação. Então, como a gente precisa de derivadas dos parâmetros da rede, a gente precisa de derivada nas funções dos parâmetros da rede. A gente não pode ter, por exemplo, derivadas muito grandes, números muito grandes nem muito pequenos, porque muito pequenos vai anular o nosso peso e ele vai ficar irrelevante, vão ser tipo pesos mortos na nossa arquitetura. Isso não é desejável, certo? E nem eles podem ser muito altos, porque através das transformações, operações matriciais, pode virar infinito, ou números que ficam muito distantes do resto, etc. Então é necessário uma preocupação grande com normalização nessa propagação e depois na backpropagation, certo? Pra gente, porque são muitos cálculos, esses cálculos envolvem derivadas, então a gente precisa saber que tá tudo correndo bem. É o que esse paper sugere. Agora a gente vamos continuar aqui. Esse 3 por 3, o que isso quer dizer? Esse 3,3 são os filtros. Esse 16 é a quantidade de filtros. O que são filtros? Veja bem, a gente vai mapear a nossa imagem. Isso aqui, ó, é um exemplo de um filtro 3x3, tá vendo? Isso aqui, para começar, isso aqui é uma imagem em preto e branco. Como ela é preto e branco, ela só tem 2 canais, né? No caso aqui, o -1 e o 1, certo? Ele só tem 2 valores possíveis. O -1 e 1, que seria o 0 lá no RGB 0 e 255. Então, o filtro 3x3 quer dizer que ele vai mapear essa imagem através de uma matriz 3x3, tá vendo? Que é esse aqui. Esse aqui a gente chama de feature. É o feature. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma operação aqui, ele vai multiplicar esse valor vezes esse valor, aqui, ó, e somar com esse valor vezes esse, etc. Como essa feature é idêntica a esse pedaço da imagem, então vai ser tudo 1, né? Ou seja, os dois são iguais. Aí ele vai mapear em uma outra matriz, certo? Uma outra matriz numérica e colocar 1 ali. Aí depois ele vai andar, ele vai pegar aquela mesma feature anterior, ela vai andar na rede, na imagem. Ela vai andar, ela começou aqui, aí depois foi para cá, foi seguindo, não sei o que. Aí isso aqui é uma outra possibilidade, certo? Ela vai mapear de 3x3 por 3x3 toda a imagem, certo? Ou seja, cada feature dessa vai mapear a imagem toda e fazer essas multiplicações. Por exemplo, no caso aqui, ó, 1 vezes 1 dá 1. Aqui, ó, -1 vezes -1 dá 1 também. E, enfim, aí você vai somar tudo, dividir por 9, né, uma média normal, e nesse caso deu 0,55, certo? Então, o que está se fazendo aqui? Um mapeamento, cada feature dessa, né, através de um filtro 3x3, vai mapear toda a sua rede, certo? Para ter uma outra matriz, certo? É uma transformação que está sendo feita aqui. E voltando lá para o slide, para esses valores, 16 quer dizer, é um valor que você coloca, é o output da sua camada de convolução. No caso aqui, 16, eu poderia colocar qualquer número aqui, certo? Isso aqui é um exemplo. 16 quer dizer que ele vai pegar 16 features daquelas. E cada uma delas vai mapear, vai filtrar a rede inteira, certo? Cada uma delas 16 vezes, com 16 configurações diferentes, certo? E o 3x3 quer dizer que vai indo de 3 em matrizes de 3x3. Poderia ser 4x4, 5x5, mas se você colocar matrizes muito grandes,
tem problemas de custo computacional, quanto maior essa matriz, maior o custo computacional, e também de convergência da rede. Tipo, 3x3 é um padrão, virou um padrão assim, através de resultados ad hoc mesmo. Tipo, se padronizou em 3x3. O mais comum nas arquiteturas, não todas, viu gente, é um exemplo, mas o mais comum atualmente em arquiteturas em estado de arte é a utilização de filtros de 3x3. Mas depende também, se a imagem tiver uma resolução muito grande, as pessoas, eu já vi até usar 7x7, por exemplo. Depende do tipo de imagem que você vai tratar e do custo computacional que você tem à sua disposição também. Aí os strides, esse parâmetro aqui que você coloca nessa função conv2d, né, que é a convolução, strides 1,1, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, veja bem, ele vai mapeando aqui em matrizes 3x3. Só que quando ele passa para a próxima, o stride 1,1 quer dizer que ele vai saltar somente uma coluna, e vai mapear mais 3. Depois solta uma coluna, mapeia mais 3. Solta uma coluna. Aí quando ele vai vir para baixo, ele solta uma linha também. Isso quer dizer 1,1. Se fosse 2,2, ele saltaria 2. Ele mapeia esse cara aqui, aí solta 2, certo? Aí depois mapearia aqui, depois solta 2. Enfim, são configurações diferentes de mapeamento. É o que quer dizer aquilo ali. Aí no final das contas, quando você mapear tudo, esse aqui é o caso de uma única feature, certo? Que é esse cara aqui, ele foi mapeado na rede inteira, então ele gerou números, certo? Ele gerou uma outra matriz. Ele transformou essa imagem que era vista desse jeito nisso aqui, certo? Fez uma transformação. Isso aqui é o peso dessa determinada feature em particular, certo? Só que note que esse tipo de filtragem vai gerar um output com menos linhas e colunas, certo? Menos linhas e colunas, por causa das bordas, né? Menos linhas e colunas. Aí no caso, a gente costuma fazer uma operação chamada padding, que é simplesmente cobrir de zeros o que falta para manter o size inicial, certo? O tamanho inicial. Tipo, o seu output, o seu input é 32 por 32, o seu output também é 32 por 32. Como a filtragem diminui o tamanho da matriz, então o padding é simplesmente colocar zeros na borda aqui para manter o tamanho do output. Isso não é uma obrigação, certo? Mas é o que é comum de fazer em arquiteturas atualmente em estado de arte, certo? Esse padding ele é feito aqui, ó, padding same, certo? Se eu tirar o padding aqui, então ele vai propagar um output menor do que o input e cada vez menos, é um chamado downsampling. Cada vez que vai passando por convoluções, vai diminuindo. Entende? Então você tem que ficar ligado. Tipo, como é que está o seu tamanho, né? O tamanho da rede em cada ponto ali. Porque você tem que fazer uma conexão entre o input de um neurônio e o output do outro. Essa conexão ela tem que bater, né? Então, para evitar de manter essa complicação, porque às vezes a gente tem 1000 camadas, certo? Redes muito profundas chegam a 1000 camadas. Então, é usual fazer esse padding. E aí, no final das contas, o que a gente vai ter? A gente vai ter várias matrizes, cada uma associada a uma feature diferente. Aqui no caso, por exemplo, um exemplo de 3 features, né? Isso aqui é um pedaço da imagem que filtrou ela em todas, né? Filtrou tudo, gerou essa matriz. Isso aqui é uma outra feature, certo? Gerou essa matriz, a outra, e cada essas matrizes são os pesos, certo? Chamados pesos. Aí no caso faria padding em cada uma delas, certo? Cobriria o excedente aqui de zeros, certo? Aí depois uma outra transformação são as funções de ativação, certo? As famosas funções de ativação. Eles pegam esses pesos, né, que é representado matricialmente desse jeito aqui,
que são as matrizes das features de cada neurônio, certo? Cada feature é como se fosse um neurônio. E vai fazer uma outra transformação através de uma função que em geral é não linear. Tem várias, certo? Eu poderia citar aqui 10, tem a sigmoide, tangente hiperbólica, só que eu vou citar basicamente as Ratified Linear Unit, as ReLUs, que é bem simples, é uma função bem simples, e que ela foi proposta tem um tempo já, acho que foi 2010, se não me engano, e está até hoje, porque ela é muito eficaz do ponto de vista computacional. Aparentemente, o que importa por aprendizado não são funções não lineares complexas, e sim são funções que exibem uma certa complexidade, mas que é justamente o necessário para você fazer a rede fluir bem, fluir sem esses problemas de explosão, né, valores muito altos ou valores muito baixos, etc. Então a ReLU é uma função muito simples, ela acima de zero ela é linear e abaixo de zero ela é zero. Ou seja, esse número aqui, por exemplo, 0.77, fica 0.77, porque ele é acima de zero, certo? Então ele fica x é igual a x. E esse número aqui é negativo. Negativo, ela transforma tudo em zero, tá vendo? Zero. 0,11 mantém, é basicamente isso. Os negativos, as ReLUs transformam em zero. E as ReLUs são usadas em arquitetura de estado de arte, certo? Isso aqui não é brincadeira de mostrar uma coisa simples, não. Elas realmente são usadas em arquitetura de estado de arte, né? E a nível de código, o que a gente faz aqui? É simplesmente, activation é igual ReLU. Poderiam ser outras, né? Poderiam ser outras. Tipo a sigmoide, tangente hiperbólica, por exemplo, vou usar a sigmoide, aí seria sigmoide, certo? Tangente hiperbólica, tanh, e por aí vai. Então, essa é a estrutura da nossa primeira camada de convolução, certo? A gente tem um input, que é a própria imagem, né? E o nosso output vai ser, porque como tem padding, manteve a resolução, só que agora ao invés de ter 3 neurônios, vão ter 16, certo? 16 features. Ela começou com 3 features, o output dela é 16. E vai propagar isso para frente com 16. Agora é 16. Manteve o tamanho, só que a profundidade agora é 16. E outra coisa muito comum é usar o batch normalization, certo? O que seria o batch normalization? Você vai normalizando os dados ao longo igual eu falei, esses cálculos eles podem gerar estruturas muito complexas, porque você pode ter 1000 camadas. Então é necessário, e no backpropagation você vai ter derivadas da função da ativação e da função de perda. Então você tem que ter um controle sobre esses dados, você tem que certificar que esses dados estão distribuídos de uma forma razoável a cada convolução, certo? É o que é feito atualmente. A cada convolução, os dados eles são normalizados através de um processo chamado batch normalization, certo? Eles usam a variância do seu... Isso aqui é seu input, x, é sua matriz lá. Aí usam a variância dela, usam a média, certo? Depois faz um desvio. Então, o que ganha com isso? Improves gradient flow. Ou seja, quando você vai fazer o backpropagation, né, a sua atualização da rede, você pegar dados normalizados, centrados, faz com que seja mais rápido computacionalmente e conceitualmente também para fazer isso. Você ganha liberdade nas taxas de aprendizado, ou seja, na velocidade que a sua função de perda vai chegar no mínimo global. Você ganha flexibilidade através da normalização desses dados. É só ganhos. A única coisa, o lado ruim que acontece, é que nesse processo de normalização são acrescentados parâmetros, mas são muito poucos. São 4 somente. São 2 treináveis e 2 não treináveis. Os não treináveis é exatamente a variância, você tem que calcular a variância,
e calcular a média. E esses parâmetros aqui, o gama e o beta, são parâmetros treináveis, quer dizer, ou seja, são parâmetros que eles exigem custo computacional para processá-los, etc. E você pode manipulá-los eles quando você vai fazer uma otimização paramétrica também. Enfim, mas o objetivo aqui é normalizar cada convolução para que você tenha uma fluidez e uma certeza de que as coisas estão indo corretamente, certo? É um policiamento de dados, como se fosse isso, policiamento de dados. Aí depois aqui uma outra transformação, outro ReLU, certo? Outra função de ativação que eu já falei, e aqui no caso dropout. Dropout, aqui ó, dropout 0,3. Que tipo de camada é isso? O que isso quer dizer? Certo? Isso quer dizer o seguinte, eles pegam os certos features maps, que são esses neurônios aqui, e anulam ele, simplesmente dropam ele, dropout, certo? Eles desconsideram eles aleatoriamente. 0,3 quer dizer que é 30%, certo? Que é um número que os artigos de estado de arte eles meio que entraram nesse consenso que aproximadamente 30% de dropout é razoável. Para quê? Para ajudar na questão do overfitting. O que é overfitting? É quando sua rede fica super adaptada a determinadas configurações, a determinadas features, certo? Por exemplo, você pode, naquele dataset, você pode super adaptar a determinadas classes também, entendeu? O dataset fica mais propício a ler cachorro, ou o dataset fica mais propício a ler certas regiões da imagem que lembra a orelha do cachorro, o olho, coisas assim. Então, quando você vai para a validação real mesmo, o teste, não vai ter um desempenho. Tipo, o desempenho do treino vai ser um e a acurácia do teste vai ser outra, porque a sua rede está super adaptada. Então, você eliminando features aleatoriamente te ajuda a não ter cálculos excessivos em determinadas features em particular. É tipo isso. Então você propaga uma coisa mais generalizada. Essa é a eficiência do dropout, que também é utilizada nas redes em estado de arte, certo? Então, beleza. Aí depois do dropout vem aqui uma camada que chama max pooling. O que isso quer dizer? Max pooling é o responsável pelo downsampling da rede, porque é comum os cientistas quererem que a rede fique cada vez menor, certo? Menor, ou seja, as features ficam com um tamanho reduzido, um size reduzido. Isso tem uma série de motivos para isso, entende? Tipo, para você criar regiões mais específicas, um aprendizado mais específico mesmo, só que generalizado, certo? Para você evoluir melhor a propagação e também a back propagation, para você diminuir o custo computacional, certo? Por exemplo, isso é muito usado nos carros autônomos, né? Tipo assim, o carro autônomo ele tem que processar ali as imagens. Se ele processar cada imagem em Full HD, ele não vai ter poder computacional para fazer isso praticamente em tempo real, certo? Então é necessário dar downsamplings nas suas imagens para que fique mais fluido a propagação da informação. Então essa é uma das coisas que o Max Pooling faz. Vou colocar no slide Max Pooling. O que o Max Pooling vai fazer? O 2x2 quer dizer o seguinte, ó, ele pega aqui uma região 2x2, certo? Do seu feature, certo? Isso aqui é uma feature, isso aqui inteiro é uma feature. Ele pega 2x2 e pega só o valor máximo, 1, e coloca aqui, 1, tá vendo? Nisso ele vai reduzir pela metade o tamanho da sua matriz, reduzir pela metade. Tipo, essa é a ideia. Aí depois ele solta 2, aí vem para cá, 0,3 é o valor máximo, tá vendo? Então coloca aqui 0,3. E por aí vai. Aqui em cima, ó,
a gente tem um exemplo mais, digamos assim, mais fácil de visualizar, né? Ele separa em matrizes 2x2, separa toda a sua feature em matrizes 2x2 e pega o valor máximo e propaga só isso aqui para frente. Ele faz uma transformação, ele transforma isso aqui nisso aqui, né? Isso aqui nisso aqui e propaga isso para frente, certo? Fazendo uma transformação que simplifica, mas que mantém a identidade daquela feature, entende? Essa é a ideia. Tipo, e nesse caso aqui é o que quer dizer esse 2x2, viu, gente? Ele vai indo de 2 em 2, poderia ser 3x3. Se isso for muito grande, por exemplo, 5x5, aí você vai diminuir demais de uma vez só o tamanho da sua rede. Então, isso aí você vai ter é muito agressivo, muita perda de informação. Então, em geral, também nas arquiteturas em estado de arte, eles colocam 2x2. E aí depois faz outra camada de convolução, que eu já falei, certo? Nesse caso aqui o output vai ser 8 features, o filtro vai ser 3x3, extrai 1x1 e vai ter pairing, certo? Ou seja, não vai ter downsampling relacionado a essa camada. Então, só recapitulando aqui, o que foi feito aqui, né? A imagem entra aqui, aí é feita uma convolução, e aqui também é feita a normalização, batch normalization, é feita a transformação das funções de ativação, né? Activation functions, e depois do spatial pooling aqui, o max pooling, tá vendo? Ela diminui de tamanho. No caso daquele pooling, daquele exemplo particular, diminuiu pela metade. Então era 32 por 32, passou a ser 16 por 16, certo? Aí depois faz outra convolução, né? Faz outra convolução, depois outro pooling, e aqui chega numa camada que a gente chama de flatten. Você precisa dar um flatten na rede. E o que isso quer dizer? Você precisa transformar essas matrizes, né, que sobraram aqui depois do segundo pooling, no caso aqui seria 8 por 8, você transformá-la numa única linha, certo? Aqui, ó. Depois do max pooling vai ficar uma coisa tipo assim, né? Matrizes pequenas, com dimensionalidade reduzida. Aí depois você vai dar um flatten nelas, quer dizer que você vai transformar tudo em linhas. Por que isso? Porque o seu classificador, a sua função de ativação que classifica as imagens, que vai comparar com o que ela deveria representar, né? Ela usa esse tipo de input, certo? Que é chamado softmax. No caso de classificação de multiclasses, né? A mais comum usada é a softmax. Ela transforma cada região dessas aqui em probabilidades, certo? O que ela vai fazer basicamente é pegar as features da sua imagem inicial e comparar com as features do que deveria ser, né? Que tá os labels lá. Você lembra quando dá o load nas imagens, o Y? O Y quer dizer isso, certo? É o que serve para comparar. Aí dependendo como é que é o match, né? Como é que vai ser a igualdade desses números, do que está sendo propagado e o que deveria ser a princípio, aí ele vai dar um update na rede, certo? Aqui a gente está aqui, viu, gente? Ó, deu o flatten, aí agora já está nessa região aqui, ó. Isso aqui quer dizer que ela é uma sequência, né? Deu um flatten, que agora não são matrizes mais, agora são números em sequência. Vamos ver aqui a nível de código. A nível de código, depois do flatten, né, você dá um flatten, adiciona um flatten no seu modelo. Aí você adiciona isso aqui não é estritamente necessário, certo? Mas você adicionou agora uma rede neural que eles chamam de full connected, uma camada, não é uma camada totalmente conectada, certo? Você achatou as matrizes, o flatten. Usa uma função de ativação, depois já para mandar para a camada de classificação, tá vendo? Classification layer, usando softmax.
Agora é uma função de ativação propícia a transformar essa rede totalmente conectada, né, achatada, em probabilidades. Comparar a probabilidade daquela feature com o esperado, né, que são os labels. E aí termina o processo de propagação da informação, né, desde a imagem até o final. Tipo, aí no final o que vai acontecer? Vai começar a fase de backpropagation. Na backpropagation tem otimizadores, a gente tem otimizadores que vão manipular a nossa loss function. O que é loss function? A função de perda. Ou então cost function, função de custo, mesma coisa. Tem vários nomes na verdade. Deixa eu colocar no slide para apresentar melhor essas ideias. Aqui. Na fase de backpropagation, ele vai pegar uma determinada função, que é essa aqui no caso J de W, ou seja, a função dos pesos, certo? Vai comparar, tipo, que ela vai representar o erro em relação à comparação dos features que deram no output com o que deveria ser. Então o que não bate ali, essa função ela processa e gera números que se relacionam a como elas poderiam se aproximar. Manipula os pesos tal que aquelas features poderiam ser mais próximas do que deveriam ser naquele label em específico, certo? Então, aí a ideia é, cada update desses, os updates dos pesos, essa função de perda ela vai ficar cada vez menor, até chegar no mínimo global, certo? Isso aqui é um algoritmo separado, certo? Chamado backpropagation. Um famoso é o chamado Stochastic Gradient Descending, SGD. E é basicamente o que eles fazem isso. Ó. Eles derivam a sua função de perda em relação à função de ativação. A backpropagation é baseada nessas derivadas aí. Você vai ter derivadas tanto da função de perda com relação à função de propagação, a função de perda com a função de ativação e da função de ativação com os outputs em si, certo? Os parâmetros em si da sua rede. Então é um processo meio complicado que eu não vou aprofundar aqui, certo? Não é meu objetivo aqui aprofundar em backpropagation, mas o que é preciso ser falado é que isso tudo precisa bater, entende? Então, por isso que você não pode ter aquelas derivadas que são zero, por exemplo. Se esse backpropagation começar a propagar derivadas que são zero, ou seja, valores mal distribuídos dos pesos, você vai zerar a sua rede e não vai aprender nada, certo? Então é importante, por isso que é importante aquelas normalizações, por causa desse procedimento de backpropagation que vai fazer com que sua função de perda ela se minimize. E tem vários parâmetros associados a ela, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Epox é o número de iterações, viu, gente? Número de iterações, a quantidade de vezes que vai haver esse update na rede, certo? Quantidade de vezes. Learning rate é o quão veloz que vai ser essa convergência para o mínimo global, certo? Você é capaz de controlar a velocidade dessa convergência, mas se ela for muito veloz, você pode perder o mínimo global em si, você passar dele. Então precisa de haver um controle aqui. Esse gráfico aqui mostra um pouco sobre as consequências de diferentes learning rates, certo? Existem gráficos, curvas que elas são tipo ideais assim. Se ela for muito alto, por exemplo, você passa do mínimo global, então você não vai aprender nada, você condena o seu aprendizado. Se ela for muito baixa, ele também fica um aprendizado muito lento. E se ele for muito alto também pode ter outras características. Ela pode aprender só que até um certo limite. Ela fica parada em outro lugar. Enfim, isso tudo são questões de otimização, né? Qual é a melhor learning rate? Depende da otimização que você vai impor na sua rede, certo? Você vai ter que saber, é tudo empírico.
Os resultados em estado de arte são todos empíricos, basicamente. É o que é feito. Então, beleza. Então, aí compila, você escolhe o seu otimizador. Esse aqui, ó, esse aqui no caso é a nossa função de perda. Categórico cross entropy, é uma função logarítmica. Existem várias outras, certo? Mas essa aqui é bem usada, assim, categórico cross entropy. E o otimizador em si é esse que eu tinha falado, stochastic, gradient descent. Mas poderiam ser outros, entendeu? Tem o Aidan, tem vários outros, que tem características ligeiramente diferentes, cada um com seus parâmetros, etc. Alguns nem tem parâmetros. Enfim, é o controle de otimização do backpropagation. Isso aí é uma coisa que... Qual é o melhor? O melhor é o que dá o resultado empírico melhor. É assim que os artigos estabeleceram mesmo. Eles fazem uma hiperparametrização, que eles chamam de hiperparametrização, teste de vários parâmetros diferentes, várias configurações diferentes, vários otimizadores diferentes, várias funções de perda diferentes, várias funções de ativação diferentes, etc. E testam qual dá resultados melhores, né? E, enfim. Aí aqui é um sumário, olha que interessante. Isso aqui é a propriedade do Keras, né? A função do Keras, que ele te dá esse sumário aqui do que está acontecendo com os outputs e a quantidade de parâmetros da sua rede. Olha só que legal. Essa aqui é a primeira, né? A camada de convolução. Aí o input, não, esse aqui é o output, né? Output. O input é 32, 32, 3, né? Só que o output dela é 16, porque tinha um 16 lá. A gente escolhe esse output, tá vendo? Eu escolhi ter 16 features como output nessa camada de convolução. Então o output dela fica assim, 32, eu não mudei o tamanho, porque eu fiz o padding, certo? Se eu mudar o padding, ó, vamos supor, eu tiro o padding aqui. Vai mudar o tamanho da rede, por causa daquele efeito que eu falei anteriormente, ó. Mudou, agora virou 30, tá vendo? Ele perde duas linhas e duas colunas a cada convolução que você não usa o padding, ou seja, preenchimento de zeros nas bordas. Então aí fica difícil você manter os outputs com os inputs, entende? Então isso não é usado. O que é usado é colocar os zeros mesmo, os paddings, e pronto. Aí o batch normalization, você vê que ele não muda nada, ele só normaliza os dados, ele não muda a dimensão, não muda a quantidade de features, não muda nada, ele só muda a distribuição dos dados, não muda a profundidade e nem o tamanho. ReLU também, as ativações, certo? As activation functions, elas não mudam o seu tamanho e nem não mudam a sua profundidade. O dropout também não, certo? Dropout também não. O max pooling muda, certo? Exatamente, essa é a função do max pooling, fazer downsampling na sua matriz, certo? No caso, o max pooling de 2x2, né? Que ele vai escolhendo matrizes 2x2 e tira o máximo, matriz 2x2 tira um valor máximo e mapeia em outra, certo? Isso reduz a dimensionalidade pela metade, tá vendo? Note que não diminui a profundidade, continua sendo o mesmo número de neurônios, né? É feito um max pooling por feature. Então mantém o número de neurônios, mas reduz a dimensionalidade. Cai pela metade nesse caso. E é isso aí, o flattening transforma tudo isso, multiplica isso tudo, né? Transforma tudo isso numa camada única assim, de neurônios, né? A camada achatada de neurônios. E no final aqui, ó, é a de classificação, 10. Por quê? Porque são 10, né? Se espera 10 outputs diferentes, no sentido que cada um vai comparar com uma classe distinta, certo? Aí, né, a sua imagem vai ser comparada com 10 classes distintas. Aí a que tiver maior probabilidade, ele vai fazer, isso aqui tem maior probabilidade de ser isso. Ser gato, cachorro, cervo, caminhão, certo? E depois disso, o que você vai fazer? Você vai fitar o seu modelo, vai colocar ele para rodar, certo? Colocar ele para rodar, salvar os pesos, porque olha só, isso aqui numa rede
moderna, em estado de arte, pode demorar semanas, semanas, ou então até meses, dependendo, lógico que depende do seu poder computacional, mas eu estou falando poder computacional alto em estado de arte. Você pode demorar quase uma semana ou 3 semanas com, tipo assim, 8 GPUs, certo? Fazendo cálculos ali, etc. E aí você quando aí eu não vou rodar aqui exatamente que vai demorar demais. Então eu já coloquei e também eu já coloquei um exemplo que não é uma essa arquitetura é muito simples, certo? Eu fiz um exemplo de uma arquitetura mais robusta aqui, só para a gente ver como é que é isso. Quando a gente vai começar a fitar o nosso modelo, né? Dar o fit, aí que aparece, vai estar treinando 50 e validando em 1000, 50.000 imagens como treino e 1000 para validação. Tem que ter esse treinamento e validação para analisar o overfitting, né? A validação é como é que está a acurácia do treinamento e como é que está a acurácia da validação. Se a acurácia da validação tiver abaixo, bem abaixo da de treinamento, tem overfitting, ela está super adaptada a determinados features, certo? Determinados neurônios ali, que é uma coisa que o Dropout tenta ajudar, né? Então aí tem a informação para cada iteração, cada epoque, certo? 1, 2, 3 vai passando, aí tem os seus valores da função de perda, que a ideia ela é ser ir diminuindo, né? Ser minimizado, e a acurácia, que a ideia é aumentar a acurácia, né? Quando você tem os matches, né? E enfim, aí mostrar aqui os gráficos, um gráfico que seria um bom, considerado bom para esse caso aqui do qualquer rede, né? Aqui, ó, essas linhas aqui, ó, a azul é de treinamento e a laranja é de teste, certo? A azul é mais smooth, né? Ela é mais smooth, como é que eu vou traduzir smooth? Ela é mais soft, porque ela tem mais dados, né? Ela tem menos ruído nela, tá vendo? Certo? Tem menos ruído. E a laranja, ela é mais assim, só que elas estão próximas, né? O fato delas estarem próximas indica que o overfit é pequeno, certo? Praticamente não tem overfit ali. O que dá no treinamento, a acurácia que dá no treinamento é a acurácia que dá na validação mesmo do teste. Então, isso é um exemplo de uma boa curva de acurácia, certo? Quando as duas linhas elas convergem. E aqui, no caso, é a nossa perda, o custo, né? A ideia é diminuindo. Note que nesse treinamento em particular, ela não chegou até o final, né? Treinaria mais aqui, etc. É porque tem 25 epoques só, 25 iterações. Isso aí é por causa do custo computacional. O meu custo computacional é limitado. Eu não tenho como fazer 200 iterações, que aí o meu computador ele ia ficar preso nisso, entende? Exige muita memória, etc. Então, enfim, é só para exemplificar mesmo. Aí depois disso, depois desse treinamento, você é capaz de fazer as predições, entende? Por exemplo, vou pegar eu baixei, isso aqui eu baixei da internet, isso aqui não faz parte do Cipher 10, viu gente? Não faz parte do Cipher, eu baixei da internet essas imagens aqui e vou mostrar para vocês aqui. Ele vai ler, vou rodar aqui, já tinha rodado, vou rodar de novo. Ele vai ler as imagens daquele arquivo e dar o veredito dele, certo? Isso aqui, cervo, deu cervo. Eu baixei essas imagens da internet mesmo. Cavalo, 85%. Né? Isso aqui, quem está fazendo isso aqui é a Softmax, certo? Quem está dando esses valores aqui é aquela função de ativação, a Softmax. Tipo, cavalo, 85%, avião, 95%. Lembrando que não está em toda a capacidade, viu, gente? Porque, igual eu falei, tem mais coisa para treinar aqui, enfim. Isso aqui é só um exemplo mesmo. Avião. Aqui ele errou, tá vendo? Ele confundiu o gato com sapo, certo? Pássaro, cachorro, cavalo. Essa aqui é particularmente difícil porque são 3 caras. Na verdade, eu que fiz essa dificuldade. São 3 caras de cavalo.
Não tem, no dataset em geral são cavalos individuais. Nesse caso aqui são 3 caras de cavalo. Então poderia é uma chance razoável de errar, mas acabou acertando, né? Barco, 53%, sapo, enfim, por aí vai, certo? Caminhão é mais fácil. Por que caminhão é mais fácil? 99%, tá vendo? Porque é uma estrutura geométrica mais simples de entender, né? São círculos, quadrados, retângulos, né? É uma estrutura geométrica bem euclidiana. Então essas estruturas geométricas mais euclidianas assim, elas são mais fáceis de classificar. De difícil classificar são coisas mais tipo animal, né? Que tem todo um shape assim, coisas da natureza. Imagens da natureza em geral são mais difíceis de classificar. Automóvel, sapo, enfim. É, Vamos continuar. Agora que eu já exemplifiquei para vocês, a gente já pode partir para as arquiteturas em estado de arte atualmente, certo? As mais usadas, as que têm melhores indicadores nos desafios, principalmente o ImageNet. Atualmente o maior indicador de arquiteturas, de boas arquiteturas, digamos assim, é o desafio do ImageNet. É uma classificação de 1000, certo? Você tem 1000 para classificar. 1000 classes diferentes, né? Tem de tudo lá. Tem animal, fruta, tem tudo que você pode imaginar. Tem até planetário. E vamos falar um pouco aqui das Residual Networks. Tem 2 tipos de Residual Networks. Tem as Deep Residual Networks e as Wide Residual Networks. O que quer dizer esses resíduos? Esses resíduos, quando eles vão fazendo a propagação na rede, eles não propagam tipo de layer em layer, não. Eles fazem um esquema de blocos, que cada bloco são os resíduos, certo? Tem várias formas todos esses aqui são exemplos de blocos, né, de resíduos. Que em geral o conceito é o seguinte: você tem o seu input aqui, o seu XL, certo? Seu input. Aí você propaga esse input já para o próximo, ele mesmo, mas você adiciona, esse cara aqui ele está adicionando também um outro caminho que eles chamam de shortcut. Esse caminho aqui ele vai fazer a operação em geral. Aqui não está mostrando, mas tem o batch normalization, ReLU e a convolução. Essa é a tríade mais usada atualmente nas arquiteturas em estado de arte. Batch normalization, ReLU, né, função de ativação, e convolução. Aqui não está escrito por simplificação mesmo, senão ficaria uma figura muito grande, muito complexa, certo? Ele passa por aqui, faz a operação de convolução, né? Batch normalization, ReLU, convolução, dropout, de novo batch normalization, ReLU, convolução, e esse output aqui vai ser somado com o output desse cara aqui, que vai gerar o input da próxima feature, certo? Esses são os blocos. Tem vários tipos de blocos, certo? Esse bloco aqui é famoso também, chamado bottleneck, certo? É um outro tipo de bloco que ele basicamente ele faz 3 convoluções, certo? 3 convoluções. Tem blocos que você pode usar. Esses blocos eles são muito variáveis, são completamente parametrizáveis. A quantidade de convoluções que você vai fazer, a quantidade de blocos que vai ter na sua rede, a quantidade. Enfim, o que acontece é que eles, na época, em 2016, eles jogaram em estado de arte o ImageNet, o Cipher 10, o Cipher 100, colocaram, então viraram redes em estado de arte, arquiteturas em estado de arte. Muito interessante, assim. Eu já implementei uma no Keras, etc. É interessante esse conceito. Depois eu vou mostrar uma arquitetura para vocês, um diagrama mostrando melhor isso. Porque o importante de entender é isso aqui, ó. Isso aqui é uma soma, isso aqui é um merge de 2 outputs. É um merge que vem daqui, que se soma com esse cara aqui, entendeu? Isso é um merge de 2 outputs que
e aí joga isso para frente, certo? E tem também as Densely Connected Convolution Networks. Essas redes densas, elas ganharam um prêmio essa semana, inclusive. A gente está em julho de 2017, ganharam um prêmio de artigo mais influente em reconhecimento de imagem, porque eles conseguiram resultados em estado de arte e diminuindo o número de parâmetros, certo? Então é o que está mais em voga, eu acho que atualmente em reconhecimento de imagem. É o que eu particularmente estou implementando. Eu estou fazendo códigos, arquitetando redes densas. Eu vou até mostrar um pouco do meu código daqui a pouco, mas só para vocês entenderem que atualmente arquitetar essas redes é bem mais complexo do que aquele exemplo inicial, certo? É bem mais complexo. Olha só, você tem que dar conta de muito mais complexidade. No caso aqui, os blocos, olha só, tem um input, a sua imagem, aí tem uma camada de convolução, essa é normal, aí depois começam os blocos. Só que agora não são os blocos residuais mais, são os blocos densos, chamados blocos densos. Ah, só uma coisa, gente, eu esqueci de falar a diferença entre as wide e as deeps, certo? Porque senão parece que não tem diferença, mas tem. A diferença é que as Deep Residual Networks, elas têm uma quantidade maior de camadas, elas vão mais profundamente, tem mais pooling, muito mais camada, mais pooling, mais redução de dimensionalidade da propagação dos seus pesos, né, das suas features. E as wide, elas, em vez de colocarem redes muito profundas, elas colocam redes mais largas. Ou seja, eles aumentam a quantidade de features ao invés de aumentar a quantidade de camadas. E isso reduz o custo computacional. Por quê? Porque para os processamentos das placas de vídeo é mais rápido você fazer operações com redes wide, que é como se fossem processamentos paralelos das features, do que sequencialmente, entendeu? Porque uma rede profunda ela é mais sequencial, uma rede wide ela é menos sequencial. Então você tem mais você utiliza mais a capacidade das placas de vídeo, certo? Essa é um benefício das wides em relação às deeps. Voltando agora para as densas, os blocos densos, né? Os blocos densos, olha só que complicação. Você conecta o output desse cara aqui, no caso, esse cara aqui, né? Você conecta ele com... Isso aqui é um bloco só, viu, gente? Esse aqui, ó, dense block 1. É isso aqui tudo. É um bloco só. Tá vendo? Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Cada um representa isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai ter, olha só, você vai propagar o seu X, vai propagar um merge aqui, certo? Que passa por por transformações também, que em geral são aquelas mesmas transformações, batch normalization, relu, convolution. Elas passam por aqui, aí depois conecta com a outra também, cada uma conecta com a... Aqui, ó, each layer takes all preceding feature maps as input. Ou seja, você tem informação de todos os features anteriores, entendeu? Você vai colocar isso, depois junta tudo para jogar por uma outra convolução, outro pooling, diminui a dimensão da rede e vai para outro bloco denso. Entende? É bem mais complicado. Mas como você compartilha essa quantidade de parâmetros, né, você acaba diminuindo o número de parâmetros. Isso que é interessante. Você é uma rede em estado de arte, ela é atualmente a queridinha, certo? Tipo, se você for fazer qualquer trabalho em reconhecimento de imagem, usar uma convolutional network que é densa, que é com essa arquitetura aí, é basicamente estado de arte mesmo. E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, se o computador me deixar. Vai, computador. Eu quero mostrar um exemplo de uma arquitetura dessas redes. Vai, please. Pronto. Aqui. Você vê, é muito consumo de memória. É isso que acontece com o computador. Por isso que eu não posso fazer muitas iterações. Por causa exatamente isso que vocês acabaram de ver. Ele não vai, certo?
Isso aqui é uma arquitetura de redes densas, viu, gente? Só para vocês entenderem como é que vai ficando o negócio de output. O inicial, tá? Começa aqui, né? O inicial vai ser o output do inicial, vai ser um input aqui. Beleza, aqui você tem uma camada de convolução com esse input aqui. Aí no caso o output é de tamanho normal e sai com 16 features. Só uma coisa aqui está invertido, viu, gente? Depende. Se você usar, depende do seu framework. Se você usar o Keras junto com o TensorFlow, era aquela shape de output e input que eu mostrei anteriormente. Mas nesse aqui, no caso, é do Theano. É um outro framework, certo? Que usa simplesmente uma outra forma de falar a mesma coisa. Ao invés de ser 32, 32 e 3, é 3, 32, 32. O canal vem na frente, a quantidade de features vem na frente. É só isso. Só para não confundir aí. Acabou confundindo um pouco, né? Enfim, mas o importante que eu queria mostrar aqui é o seguinte. Aqui, ó, tá vendo essa setinha vem aqui? Esse aqui é o bloco denso. Isso aqui é uma parte do bloco denso, tá vendo? É isso aqui, ó. Vai fazer operações ali dentro de input, output, input, output, input, output, mas ao mesmo tempo, ele vai conectar com o final deles, tá vendo? Aqui, ó, que é o merge, tá vendo? Aqui, ó, merge. Ao mesmo tempo vai conectar e aqui vai somar, tá vendo? O final do merge vai ser o quê? Vai ser uma arquitetura que vai somar essas features. O tamanho espacial mesmo, tá vendo? 32 por 32 não vai mudar. Continua 32 por 32, mas aqui esse vai sair do primeiro bloquinho lá, bloco denso, com 16 features. E o outro sai com 12, né? Sai com 12. Né? O 16 vem daqui e o 12 vem daqui. Né? Aí vai somando e se soma a quantidade de features, né? 16 com 12 dá 28. Aí, mas essa informação que estava aqui em cima ainda não acabou, certo? Ainda não acabou. Isso aqui é simplesmente o primeiro bloco. Depois ainda vem do segundo para o segundo. Aí o segundo vão ter 3, certo? Vão ter conexões de 3. É uma coisa que a gente tem que pensar um pouco, né? Não sei se está muito claro, mas a arquitetura é essa aqui, certo? Aí vai para o outro bloco que vai conectar 3, tá vendo? Vai conectar desse aqui, vai conectar desse aqui e vai conectar desse aqui, desde lá de cima, né? O 16, tá vendo? O 16, o 12 que é a saída desse e o 12 que é a saída do outro também. Aí tem que somar tudo, 16, 12, 12, 40. E por aí vai. Esse é só um exemplo de como que fica a arquitetura. Não é meio complicado arquitetar isso, mas tem jeito. E a gente já está chegando no final. O que eu queria mostrar também é que atualmente a gente pode, aqui um exemplo, a gente pode já pegar as redes prontas, por exemplo, Residual Networks, que é nesse caso aqui, e o modelo já vem pronto, certo? Já vem pronto e você utiliza o modelo que já está pronto de uma arquitetura que pode ser em estado de arte ou quase estado de arte, ou uma arquitetura que você quer. Atualmente você não precisa passar por todo o processo de cada arquitetura nova, você vai lá codificar. Não, você pode pegar já arquiteturas prontas que ficam nos frameworks. Se o seu framework tiver ela, né? Alguém tem que ter feito isso, né? Alguém tem que ter feito isso. Você pega o trabalho de alguém. E aí, só que você vai usar diretamente já? Não. Você vai usar aquilo e vai treinar o seu dataset especial em cima daquela arquitetura, né? Você vai juntar a sua com os seus dados. Você vai fazer ela treinar com os dados que você tem, só que não necessariamente faz parte do que ela foi treinada. Não sei se ficou muito claro isso. Que eles chamam de top level. Tipo, e fine tuning. Tipo, você faz um afinamento, entendeu? Você pega uma arquitetura já pronta e faz um afinamento em relação ao que você precisa. É tipo isso.
Por exemplo, ó, dá um exemplo dessa arquitetura aqui que é uma arquitetura de ponta, etc. Da ImageNet, ela é treinada na ImageNet, 1000 classes, é bastante coisa, bastante coisa. Então vamos colocar aqui uma coisa qualquer, tipo castelo. Procurar a imagem no YouTube aqui, castelo, imagens. Aqui, ó, um castelo bonito aqui, ó, castelo. Eu vou salvar a imagem como castelo mesmo. Salvei como castelo. Agora eu vou colocar a rede aqui, ó. Isso aqui é onde dá o load da imagem, castelo, e colocar ele para classificar para mim. Não fui eu que fiz esse código aqui, certo? Ele é baseado no treinamento do ImageNet, que uma das classes é castelo lá. Enfim, tá demorando. Vai. Enquanto isso, eu vou mostrar um código que eu estou fazendo aqui, por exemplo, o código que eu estou fazendo de redes densas. Pra vocês entenderem o quanto o negócio a nível de código pode complicar, tá vendo isso aqui? Isso é tudo um código que são várias funções, enfim, é complexo você codificar as redes em estado de arte, mas é sempre bom, eu incentivo vocês, não precisa ser estado de arte, principalmente quem está começando nisso. É importante você ter esse tipo de contato com o seu framework. Eu vou desenvolver uma arquitetura que é em estado de arte, etc. É interessante isso, porque você pega fluência no seu framework, você cria, você sempre aprende muita coisa. Tem um monte de função do Theano, do TensorFlow que eu não sabia que existia, aí você passa a saber que existe, amplia as possibilidades. É um aprendizado muito forte. Eu não necessariamente preciso fazer isso, eu posso pegar de outras pessoas, mas eu gosto de arquitetar também. Eu me considero um arquiteto de redes neurais. Eu gosto disso. Vamos ver se já... já foi. Aqui o resultado. Castle, 99% basicamente. Isso aqui ó, é a primeira classificação, Castelo, 99%. A segunda seria monastério, a terceira palácio, certo? Então, aí você pode fazer por exemplo, galáxias. Você pode pegar um dataset de galáxias e fazer um fine tuning, certo? Só afinar, adicionar esse aprendizado do seu dataset lá de galáxias aqui, aí ele vai começar a classificar galáxias também. No caso, com essa ResNet aí, é uma rede residual. Ela é profunda, deep res, na verdade, ela é profunda e residual, que é o exemplo que eu dei anteriormente, certo, gente? Então, passar aqui, isso aqui é só para vocês entenderem mais ou menos como são os resultados em estado de arte, que é o CIFAR 10 e CIFAR 100. E aqui é uma comparação entre as redes residuais profundas e as WR, são as wide, são as redes residuais largas, certo? Que tem a maior quantidade de feature. A profunda tem a maior quantidade de camadas. As largas têm a maior quantidade de features, ou neurônios. Então você vê que as wides, né, as largas, elas conseguem um resultado um pouco melhor assim. No CIFAR 10, 4% de erro só. No CIFAR 100, 19%. E aqui também tem uma comparação, tá vendo, entre as redes residuais, nesse caso aqui eu acho que são as profundas, e as densas. Olha, aqui que está o pulo do gato. Tá vendo o espaço de parâmetros aqui, a quantidade de parâmetros? Espaço de parâmetros não, os parâmetros, a quantidade de parâmetros, o eixo X aqui. As redes densas, elas conseguem resultados semelhantes, tá vendo? É basicamente o mesmo aprendizado. Isso aqui é no ImageNet, viu, gente? Que é 1000, classificação entre 1000 classes, classificação com 1000. Tá vendo que o número de parâmetros necessário é menor, então o custo computacional é menor e a chance de overfit é menor. Por isso que eles ganharam o prêmio de artigo mais influente de 2016, foi agora recentemente.
Porque eles estão reduzir o custo computacional, reduzir o overfit, o número de parâmetros, é uma coisa desejável por todos desejam isso. Então é merecido, apesar de ser uma arquitetura razoavelmente mais complexa. É uma arquitetura razoavelmente. Eu estou implementando agora, é mais complexo. Enfim. Mas se aprende muito no processo. E acho que é basicamente isso que eu queria falar, gente. Tem os resultados oficiais aqui, certo? Isso aqui é uma lista dos resultados oficiais do CIFAR 10, CIFAR 100. SVHN é Street View House Numbers. É uma outra competição aí. Número de casas. E essas redes densas, elas colocam em estado de arte quase tudo, certo? Colocam em estado. Esses números azuis aqui são os menores. E reduzindo o número de parâmetros, dependendo da configuração. Então é a queridinha da vez aí. Daqui a pouco tem outra. Mas se está se chegando num nível assim que a preocupação está sendo maior em redução de número de parâmetros mesmo, e não redução do erro, porque o erro parece que, enfim, vai saber o futuro, né? A tendência aí. Então é isso que eu queria falar, certo? Falei muita coisa para processar. Eu aconselho vocês a verem isso individualmente, as coisas que vocês têm dúvida, etc. Tá aí o meu contato. Então é basicamente isso que eu queria passar para vocês, certo? Esse conhecimento, gente, é de ponta, certo? É de ponta esse conhecimento. Isso não essas arquiteturas densas, tipo você usar o Keras, usar aquelas bibliotecas de Python que eu mostrei. Isso não é coisa de amador, não é. Isso é coisa usada em grandes empresas, usadas na Microsoft, Google, Apple, todo mundo usa isso, certo? Só que cada um tem seu framework que gosta mais, ou teve primeiro contato ali, etc. Mas essa tecnologia que eu acabei de mostrar é uma coisa de ponta mesmo, certo? É isso que eu queria falar. Valeu!